Olha, existia um lugar, um encontro, que era quase secreto, sabe? Onde as mentes mais brilhantes do século XX se juntavam para discutir as maiores ideias que se pode imaginar, bem longe dos olhos do mundo. Hoje, a gente vai abrir os arquivos dessa sociedade intelectual que é, ao mesmo tempo, fascinante e super misteriosa. Para a gente entender bem essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para o comecinho do século XX. Pensa no cenário. Uma época de crise espiritual profunda, sabe? Com guerras que devastaram tudo e uma visão de mundo que estava ficando cada vez mais racional, quase sem encanto. A pergunta que não queria calar era bem urgente. No meio de tanto caos, de tanta desordem, como é que se encontra um sentido mais profundo para a vida? E a resposta para essa pergunta, olha só, não veio de uma universidade nem de um movimento político, veio de um encontro anual bem único, quase secreto mesmo, lá em Ascona, na Suíça. Um lugar que tinha um nome, Eranos. E no coração disso tudo estava uma mulher, uma figura notável chamada Olga Freeb-Kapteyn. E o interessante é que ela não era uma acadêmica, não. Ela era alguém numa busca pessoal muito intensa por uma direção espiritual num mundo que parecia ter perdido completamente o rumo. E as palavras da própria Olga Freeb, olha, revelam a profundidade dessa busca. Anos antes de sequer pensar em criar o Eranos, ela já procurava por um mestre, uma orientação para a vida dela. Ela estava buscando, como ela mesma disse, uma chama para renovar o próprio entendimento e, no fim das contas, ela acabou criando uma fogueira que iluminou o mundo todo. Pois é, o Eranos era muito, mas muito mais do que uma simples conferência acadêmica. A missão ali era ambiciosa, pegar fragmentos de conhecimento de todas as culturas, de todas as épocas e tentar formar um mosaico que fizesse sentido. Era, como eles mesmos chamavam, um grande e sério jogo, um jogo para tentar encontrar um novo sentido sagrado para a vida. Mas o que é que unia essa gente tão diferente? Pensadores de áreas tão diversas. A resposta estava numa filosofia que todos eles compartilhavam. Uma virada para dentro, sabe? Uma fuga daquele racionalismo puro que dominava o pensamento da época. E aqui, a palavra esoterismo tem um significado bem específico. Não é sobre segredos ocultos ou magia, nada disso. Para eles, era sobre uma jornada interior, uma busca consciente. Era o caminho para conhecer o que eles chamavam de homem interior, aquela parte mais profunda e, quem sabe, divina de cada um. E o grande guia, digamos assim, o principal mapa para essa jornada interior foi, sem dúvida nenhuma, o trabalho do psicólogo suíço Carl Gustav Jung. As ideias dele foram a verdadeira espinha dorsal de tudo o que se discutia em Eranos. A grande chave para a visão do Jung era o conceito de arquétipos. A ideia dele era a seguinte: por baixo de todas as nossas diferenças culturais, todos nós compartilhamos um tipo de reservatório comum de imagens e símbolos primordiais. Pensa no herói, na grande mãe, no velho sábio, são figuras universais. E era exatamente essa a missão de Eranos: explorar esse terreno comum da humanidade, usando os mitos, os sonhos, a arte como ferramentas. Esse processo, que o Jung batizou de individuação, era basicamente o objetivo final. E tinha um caminho, um mapa. Começava com uma descida corajosa às profundezas da própria mente, o que ele chamava de descensus ad inferus, a descida aos infernos, metaforicamente claro. Depois, vinha o trabalho de integrar o consciente e o inconsciente. E, por fim, a ascensão, o ascensus ad superus, a subida aos céus, de onde a pessoa emergia como um indivíduo mais completo, mais inteiro. Esse era o mapa do caminho interior que guiava o pessoal de Eranos. Agora, é muito importante a gente lembrar que essa busca toda, essa jornada interior não aconteceu numa bolha, num vácuo. Pelo contrário, ela se desenrolou num dos contextos históricos mais sombrios que a gente pode imaginar. E o momento exato em que o Eranos nasceu, isso é crucial para a gente entender a história toda. Dar uma olhada nessa linha do tempo é de arrepiar. No mesmo ano, em 1933, em que uma ideologia de ódio e destruição subia ao poder na Alemanha, um pequeno grupo se reunia na Suíça, que era neutra, para buscar justamente o oposto: integração, totalidade, um sentido espiritual universal. Foi, de certa forma, um ato de resistência silenciosa. Mas a história do Eranos não é tão simples assim, não é um conto de fadas. Como o próprio Jung diria, onde há luz, também tem sombra. E o Eranos teve que navegar por correntes políticas bem obscuras e complicadas daquela época. O legado do Eranos é meio duplo, sabe? Por um lado, foi um porto seguro para muitos intelectuais que eram perseguidos, uma oposição clara ao fascismo, mas por outro lado, existia uma proximidade que hoje a gente acha bem preocupante.
Alguns participantes tinham simpatias pelo movimento Velkish, que era uma forma de nacionalismo étnico populista, e até figuras bem controversas, acusadas de espionagem para os nazistas, frequentavam aquele círculo. A história, como a gente vê, raramente é só preto no branco. Essa citação do estudioso Gershon Scholem sobre o Jung, para mim, captura perfeitamente essa complexidade. Ele nos lembra como é difícil julgar essas figuras históricas que eram geniais, mas também cheias de falhas. A grandeza, diz ele, é como um influxo do transcendente, algo tão poderoso que pode ser avassalador, tanto para quem a possui quanto para quem está por perto observando. Ok, então apesar de todas essas complexidades, o impacto desse pequeno encontro privado foi sinceramente gigantesco. As ideias que nasceram ali em Eranos se espalharam pelo mundo de formas que a gente nem imagina. A fonte que a gente usou traz uma metáfora belíssima para descrever os anais, os registros de Eranos. Não era um sistema de pensamento fechado, mas sim um mosaico invisível. Cada palestra era como se fosse uma lanterna, iluminando um cantinho diferente da experiência humana. E juntas, todas essas luzes começavam a revelar uma imagem muito maior, muito mais profunda. E esse legado é super concreto, dá pra gente ver. A Fundação Bollingen, por exemplo, que foi quem publicou Jung e os Anuários de Eranos em inglês. A famosa tradução do I Ching, que virou um clássico. O trabalho do Joseph Campbell, sabe? A Jornada do Herói, que influenciou de Hollywood até o mundo acadêmico. E até mesmo a criação de um campo de estudo universitário sério para o esoterismo. Tudo isso, de alguma forma, floresceu a partir daquelas conversas lá, às margens do Lago Maggiore. E talvez o grande segredo da força de Eranos era justamente essa convergência de áreas: psicologia, mitologia, estudos religiosos, filosofia oriental, campos que, na época, raramente conversavam entre si, foram reunidos ali. E essa mistura criou uma síntese intelectual que foi incrivelmente poderosa e inovadora. E tudo isso nos traz de volta para os nossos dias, por agora. A história de Eranos nos deixa com uma pergunta no ar. E um mundo que, de novo, está cheio de caos, de polarização, essa busca por uma vida interior, por um sentido de totalidade, será que é só um luxo, uma fuga da realidade? Ou será que é, talvez, a jornada mais necessária de todas?